Bom, e ainda falando sobre a CPI, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, declarou hoje, durante a sessão desta terça, que o presidente Jair Bolsonaro é agressor de mulheres e que o Brasil tem um grande motoqueiro e um péssimo presidente. Vamos acompanhar. Presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, nos municípios, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Cristina Grêmio, com você, Cristina. É até difícil comentar, viu, Vitor? Não tem sensibilidade o presidente, é um ótimo motoqueiro, não respeita mulheres. Quem que será que é o padrão de referência de respeito a mulheres? O Omar Aziz é que não é. Os péssimos exemplos que ele deu para o Brasil, e aí o Augusto Nunes, o Fiuza e a Ana Paula lembraram, né? O que ele fez com a doutora Nise, com a doutora Mayra, o que fez hoje com essa diretora da Precisa Medicamentos, e o que não fez diante de homens, né, que aí ele fica mais pianinho, a menos que sejam advogados, né, os advogados ele também desrespeita bastante. Então, que exemplo de sensibilidade, de respeito é o Omar Aziz para falar dos outros? Em relação ao presidente ser motoqueiro, não visitar hospitais, eu queria saber se o senador visitou os hospitais do estado dele e por que ele não socorreu os conterrâneos dele que passaram tanta necessidade, tanto sofrimento nessa CPI. O Brasil inteiro gostaria de estar lá para ajudar a população de Manaus e ele, sendo senador, sendo um ex-governador de Manaus, não só não ajudou, como conseguiu se envolver em um monte de operações estranhas a ponto de estar sendo investigado pelo desvio de 260 milhões de reais da saúde do Amazonas. E quem está dizendo isso não sou eu, foi o deputado estadual do Amazonas, que esteve aí na CPI, senador, e expôs tudo que foi descoberto lá, deixando, inclusive, um racha, né, no G7, no seu grupo aí da CPI, porque o outro senador do seu estado, Eduardo Braga, depois daquele depoimento do deputado Fausto, não mais aderiu às narrativas que vêm sendo plantadas pelos senadores desse grupinho de oposição ao governo que ficam tentando a todo custo achar algum crime para imputar e colocar sobre o presidente Bolsonaro a culpa pelas mortes de Covid. Culpa que a gente sabe que é de um vírus, de uma pandemia mundial. Nunca vou parar de repetir isso aqui. Agora 6h34. Fiuza. Por que um homem que maltrata mulheres na cara de todo mundo, ao vivo, médicas, por que ele chega e se coloca como, faz uma declaração se apresentando como suposto defensor de mulheres, né? Está criticando alguém que ataca mulheres, então está se apresentando. Por que ele faz isso? Ele não sabe quem ele é? Ele não sabe o que ele está fazendo? Não, ele faz isso porque ele vai aparecer na televisão. Ele faz isso porque eles criaram essa arapuca que serve para isso, para fazer política. Seria esse episódio, essa fala isolada, seria suficiente para se derrubar o decoro do exercício da presidência de uma CPI, porque ele está fazendo política, ele subiu num caixote e está fazendo um comício, não é compatível, não é para isso que a comissão existe. E, na minha opinião, volto a dizer, nem seria digno de explicação, porque a nossa audiência está cansada de saber o disparate que isso é. Mas é isso, o país está enredado nessa arapuca aí. E eles prorrogaram. E se continuar assim, eles vão continuar fazendo. Vão continuar fazendo. E ele sabe disso, e eles sabem disso. Né? Eles sabem que eles têm essa notoriedade garantida. Né? O Omar Aziz, o Renan Calheiros estava esquecido, né? Sumido, só aparecia em pé de página policial. Né? Eles estão aí, eles são os líderes, eles são os grandes formadores de opinião.
né? Eles são aqueles que ditam as manchetes no Brasil. Porque qualquer porcaria que eles falam ali naquele lugar vira, né, vira notícia, vira, né, o país está dando o outdoor, está dando o palanque que eles querem, né, está dando certo essa armadilha montada. E eu, em respeito à nossa audiência, não vou explicar, já dei uma indicação, né, mas não vou voltar a referir a todos os casos de barbarização de mulheres, que já tinha comentado anteriormente, que transformam esse comentário num comentário absolutamente cínico. Mas a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar dizendo assim, olha, o cínico é cínico, o hipócrita é hipócrita, o ladrão é ladrão. Então, acho que a nossa audiência já sabe. Um minuto, Ana. As perguntas do Estado aí do senhor Omar Aziz continuam sem respostas, né? Além dessas que a crise aí trouxe, dos 260 milhões de reais, o Amazonas, não custa a gente lembrar que o Estado do Amazonas ignorou os alertas da White Martins 6 meses antes da crise do oxigênio, né? Isso também não é mais tocado na CPI. O próprio contrato aí do Butantan com a Coronavac, com toda a cadeia de vacinação do estado de São Paulo, também não está claro, os relatórios da Anvisa. Agora, o senador Omar Aziz falar sobre agressão de mulheres é o que mais desrespeita mulheres ali. É inacreditável isso e é revoltante. Você, Augusto. Ele não respeita mulheres que têm currículo, folha de serviços, ele respeita a mulher que tem prontuário, como a própria mulher, né? Ela foi presa, tem essa anotação aí, na capivara, essa ele respeita. E talvez ele esteja dizendo isso, o presidente, que desrespeita mulheres, que vai que alguém da CPI resolve examinar as mulheres da família dele. Né? É isso que ele merece ouvir. É isso que ele merece ouvir. Agora, não vão falar nada sobre a Cova América, o pessoal da CPI, o tipo Renan Calheiros, ele pediu para o Neymar não participar, porque ia ser um massacre, ia ser um desastre, né? O maior holocausto de todos os tempos. Morreu alguém? Quem é que foi infectado? O Estadão e a Folha estão tentando descobrir uma nova cepa. Eles botam ali H no lugar do I, o sequenciamento está errado. Tudo bobagem, mentira, reportagens mentirosas, porque a Copa América aconteceu, ela foi feita, acabou, e não aconteceu nada do que eles jornalistas, né? Tantos jornalistas prenunciaram, não vão comentar esse assunto, não vão fazer um balanço da Copa América. Vamos ver se até amanhã eles fazem, senão eu volto ao assunto.